suas entranhas cheia de arestas, de contradições. Por quê? Porque não se elimina as coisas de uma hora para outra. Bom, então, naturalmente, que 68 veio, se eu soubesse que ia chorar, tinha trazido o lenço, né? Se soubesse que ia ficar desse jeito, tinha trazido alguma coisa, né? Não sabia. Mas, fechando parênteses, eu agradeço a todos esses companheiros que contribuíram para a minha formação, para a minha educação. Sou profundamente grato por isso. Sou profundamente grato com isso, não somente grato, como orgulhoso de ter tido e de ter ainda a convivência e a vivência desses companheiros, não é isso? Participei ativamente da reconstrução, da reorganização do Grêmio, no bojo dessa retomada, reorganização do Grêmio no Ateneu, nós sentimos a necessidade e a importância de reconstruir a biblioteca e outras coisas, outras iniciativas. Mas a biblioteca, eu acho, foi algo que mobilizou mais toda a estudantada, não é? Todo mundo contribuiu com livros de toda a natureza para formar essa biblioteca. Bom, então, mas 68, como todos nós sabemos, foi realmente extremamente rápido, porém deixou profundas marcas em todos nós, pelo menos em mim em especial. A partir daí, minha vida naturalmente tomou outro rumo, cada vez mais fui me aproximando dos companheiros do Partidão, terminei no Partidão, algo que eu tenho absoluto orgulho até hoje, não um orgulho cego, sectário, mas sem sombra de dúvida é algo que faz parte da minha formação. Bom, então, nessa luta, é uma luta minúscula, pontual, de um grêmio, de um colégio, de adolescentes, mas naturalmente tudo isso está dentro de um contexto, um contexto nacional, que, por sua vez, também faz parte de todo um contexto internacional. E, resumindo tudo isso, nada mais é de um contexto de lutas de classe. Não somos os inventores de toda essa trajetória. Nós somos continuadores desse processo de transformação, como outras gerações foram também seus continuadores, não é? Bem, bom, nesse processo aí, naturalmente, não se trata de uma simples luta. Atrás ou no bojo de tudo isso, nós temos as classes dominantes, as classes que constituem a sociedade. Temos os latifundiários, a burguesia, a pequena burguesia, o proletariado, e sai por aí afora. Então, é uma sociedade capitalista que traz nas suas entranhas todo um monte de contradições. E nós, naturalmente, nesse processo, nós fazíamos parte de um segmento social que cada vez mais passava por uma situação de pauperização. Isso é próprio do sistema capitalista. E nisso aí surgem instrumentos imprescindíveis na transformação da sociedade, na solução desses problemas, que era o Partidão, que era o Partido Comunista. Não somente ser um partido comunista no seu título, mas o Partido Comunista trazia, ou traz em si, o instrumento do marxismo-leninismo como instrumento
revolucionário, instrumento de transformação, de enfrentamento de classe. Esse foi o grande ganho que eu tive, digamos, nesse processo e em contato com todos esses companheiros. Foi o fato de sair de um estágio ou de uma fase de revolta puramente emocional e superficial e começar a ver as raízes de toda essa problemática. Esse, para mim, foi o grande ganho. Tenho orgulho disso. Vivo, conservo ainda até hoje essa prática de estudar o marxismo, leninismo, teoria revolucionária. Continuo com as mesmas convicções de adolescente. Sobre a ida para a Alemanha, para pelo menos ele sair do lado emocional e para uma coisa mais prática, que foi para a Alemanha. Obrigado. O senhor foi muito lembrado também nos outros depoimentos, pelos companheiros. Eu acho que é recíproco esse sentimento. O senhor foi muito citado, o período do Grêmio, no Ateneu. Vários de seus companheiros já estiveram aqui. E histórias, inclusive a história da bomba. Não sei se o senhor estava lembra dessa participação. Os entraves com a diretoria. Quando o senhor assumiu a chapa e o Grêmio, lembra de ter sido chamado, lembra de ter se sentido um pouco mais tutelado pela diretoria, lembra de ter sido chamado a alguns colegas do senhor relataram que não foram presos, mas foram chamados a dar esclarecimentos, numa atitude um pouco de intimidação, e depois eram liberados, iam até ali, eram acompanhados, enfim. O senhor lembra também de ter sentido um pouco esse clima do período desse momento? Olha, é muito difícil emocionalmente reconstituir tudo isso, tá certo? Porque não se trata simplesmente de acontecimentos como fosse acontecimento desprovido de sentimentos ou de alma, não é? Nós temos nessa trajetória aí a presença de não somente de colegas, mas de amigos, que nossas vidas se entrelaçaram e constituímos ou fundimos uma amizade, um companheirismo tal que, mesmo não obstante nós não estarmos juntos ou passamos anos sem nos ver, sem nos encontrar, isso naturalmente continua, essas amizades continuam sólidas, firmes. Não é? Eu
pessoalmente, acho que é o seguinte: muito difícil, digamos, bom, eu me perdi. Quer repetir pela mesma parte da pergunta? O senhor relatou a eleição do Grêmio e a retomada dessa e o encontro mesmo com esses colegas, não é, que tem voltado na sua memória agora de uma maneira muito intensa. E alguns deles indicaram que foram chamados pelo diretor. Teve um episódio de uma bomba. Eu não sei se o senhor estava nesse episódio, já estava na liderança do Grêmio nesse episódio da bomba. Fatos mais que vão nos ajudando a situá-los. Muitos detalhes eu não tenho assim, pelo menos agora, no momento assim, eu já estou começando a ficar um tanto quanto emocionado, mas reviver essas coisas, porque eu sempre procurei duas coisas: ir em frente, e para ir em frente eu sempre procurei entender o caminho, e para entender o caminho eu sempre procurei estudar, aprender alguma coisa nova. Bom, então, realmente, à medida que a gente vai repassando essas coisas aí emocionalmente, eu já começo, digamos, eu vejo isso no seu conjunto, né? Eu vejo isso no seu conjunto. Eu sou uma pessoa que teve a sorte de, em um determinado momento, participar de toda essa movimentação. Dei uma contribuição, mas não sou, digamos, o fator determinante dessa história. O fator determinante dessa história nada mais é do que os acontecimentos da própria sociedade brasileira e a sociedade internacional. Não sabia na época, mas esse contexto, ou dentro desse contexto, é que nós nos encontrávamos, tá certo? Naturalmente que... Me perdi. Bom, naturalmente, a participação de toda essa reconstituição do Grêmio, naturalmente, a presença de companheiros que, por sua vez, eram companheiros de longas datas. Companheiros relativamente jovens, quer dizer, menos jovens do que nós, mas, na realidade, companheiros que participavam da luta. Não era simplesmente da luta de um Grêmio, companheiros nossos que participavam de luta revolucionária para a transformação da sociedade. Não se tratava simplesmente de um presidente ou não presidente eleito de um Grêmio. Tratava-se, na visão ou na luta desses companheiros, de transformação da sociedade. Esse é que é o X da questão, essa é que é a mola propulsora de toda a participação desses companheiros. Eles traziam mais conteúdo do que a gente podia enxergar naquele momento, que a gente achava que era só a luta de um Grêmio. Abrir ou não abrir o Grêmio, fazer ou não fazer uma biblioteca. Eram companheiros que tinham mais experiência, vivência e preparo ideológico, preparo teórico, como é o caso do Hélio Mangueira, Laurinha, Chico Varela, a professora, Alfenícia, todos esses companheiros que de gerações que não eram as nossas gerações, que não era a nossa geração. Essas pessoas ou esses companheiros, naturalmente, foram os nossos, digamos, orientadores, no sentido, digamos, as pessoas que começaram a nos dar a mão, a nos orientar, mas dentro de uma visão de luta revolucionária, de luta transformadora. Esse aqui é o conteúdo da história. É por isso que nós fomos longe. É que essa luta não se tratava de uma luta de Grêmio, se transformava de uma luta cuja dimensão ia no sentido de transformar, construir uma nova sociedade. Daí a importância da participação desses companheiros na nossa formação. Bem,
senhor Clodoaldo, veja só, se o senhor quiser fazer o intervalo ou quiser encerrar o depoimento, nós poderemos fazer isso e, eventualmente, podemos remarcar uma outra sessão em outro ambiente, onde o senhor se sinta mais à vontade, se for o caso. Mas, como nós estamos percebendo que o senhor está muito emocionado e, enfim, com dificuldade de falar e de relembrar, se o senhor concorda, nós encerraríamos, por hora, esse depoimento, com a possibilidade de termos outra sessão, se assim o senhor desejar. Não, vamos em frente. Tudo tem um fim. Sim? Né? Tem um fim, Então, eu vou lhe fazer uma pergunta muito isso. objetiva. Porque o senhor, um pouco antes da sessão, o senhor estava me dizendo que o senhor é de Nossa Senhora da Glória. E o Clodoaldo, para nós, assim, quem lê nos livros, surge no Ateneu. E o que era o Clodoaldo antes do Ateneu? Você estudou o primário, enfim, as primeiras letras em Nossa Senhora da Glória, ou foi já direto em Aracaju? Como foi sua trajetória antes de chegar ao Ateneu? Minha trajetória eu tenho uma professora que eu gosto muito dela, quer dizer, gosto de todos os professores, mas Dona Glorinha nunca saiu da minha mente. Dona Glorinha. Era a professora Dona Glorinha. Entendendo? Essa é uma pessoa realmente que continua. Outros professores também me acompanham, naturalmente, a lembrança, não é? Mas toda essa evolução, naturalmente, não é? Em 64 eu tinha 17 anos e começava a despertar. Em Aracaju ou em Nossa Senhora da Glória? Morava em Aracaju. Quando é que o senhor chegou em Aracaju? Eu não me lembro o ano, mas sei que cheguei em Aracaju. Letras em Nossa Senhora da Glória? Eu sou exatamente Nossa Glória, toda essa trajetória na Nossa Senhora da Glória, tá certo? E em Aracaju já começou no Ateneu ou teve outra escola anterior? Não, eu tive no seminário aqui, como é que é o nome desse? Arquidiocesano, isso aí, tá certo? Do Arquidiocesano aí tem o Ateneu, tá certo? Bom, mas o meu despertar mesmo é a evolução, a minha transformação como indivíduo, como pessoa, é Ateneu. Ateneu é que onde se dá o ponto de transição digamos, da minha vida, é lá onde se começa a ler Jorge Amado, etc. E isso já companheiros que atuavam politicamente e que trabalhavam incansavelmente na mobilização de jovens ou de alunos, né, para a formação do Grêmio dentro, digamos, de uma perspectiva política, não é? Repetindo a pergunta que o Wellington Mangueira fez, quando é que o senhor foi para a Alemanha Oriental, em que circunstâncias? Olha, o processo de retomada, reorganização política do Grêmio, ou através do Grêmio no Ateneu, ele se desencadeou em 65, 66. Havia, naturalmente, outros companheiros, outros colegas lá, que lideravam essa iniciativa, tá certo? Bom, em 66, nós conseguimos reabrir o Grêmio, se não me falha a memória, é 66, eu não me lembro mais, 66 ou 67. Mas a evolução dos acontecimentos, a velocidade desses acontecimentos é tão grande que a gente realmente... hoje eu vejo assim, quando raramente eu penso nisso, mas foi tudo muito rápido. Um grupo
eu não me recordo bem assim com nitidez, né? Na realidade, terminei participando da reestruturação, da reorganização do Grêmio. Na reestruturação do Grêmio, tinha um grupo muito interessante de jovens. Nós vivíamos dentro de um contexto histórico de efervescência, e isso nos deu um impulso no sentido de começar a estudar, aprofundar a lei. E nisso aí tem a contribuição dos companheiros de outras gerações ou companheiros que já não estavam mais no Ateneu, como é a Chico Varela, a professora Laurinha, e sai por aí fora. Quer dizer, uma infinidade aí de outras pessoas cujo trabalho político era de reconstrução do Grêmio ou de reconstrução, mobilização, que isso estava dentro de um contexto maior que, na época, eu não sabia. Tá certo? Mas decisivo nesse contexto, nesse momento, para mim, isso eu dou valor até hoje, é o fato de se dedicar a esse pessoal. Tinha assim digamos, uma preocupação permanente e constante da gente estudar, da gente ler e estudar. Eu acho isso de uma preciosidade incrível, e isso eu carrego até hoje. Isso é uma das grandes heranças que eu tive dessa época. Bom, me perdi. Bom, naturalmente, todo esse cenário, na superfície, ele parece ser uniforme, mas, na realidade, isso se trata de luta de classes, de disputas. E isso nós estamos inseridos dentro desse contexto, tenhamos ou não consciência. Tenhamos ou não consciência. O Grêmio não é um simples Grêmio ou uma simples disputa de pequenos grupos. São grupos sociais, classes sociais que se movem em busca de manter as suas posições, os seus interesses. Esse é o conhecimento que eu tenho hoje. Naturalmente que as classes dominantes, elas são implacáveis. Elas têm absoluta consciência dos seus interesses e elas vão às últimas consequências na defesa desses interesses. Nós que iniciamos nas lutas sociais, nós não dispomos ainda dessa consciência em sua total profundidade. Temos um conhecimento, na sua grande maioria, de natureza emocional. Esse é que é o X da questão. O emocional, ele é passageiro. Daí a importância que eu dou ao fato desses companheiros ter, logo desde o início, me levado a estudar. Esse é que é decisivo na vida. Porque a emoção, a raiva, a indignidade, isso é passageiro. O que fica é o racional, é o conhecimento científico, é saber onde, em termos revolucionários, você está inserido.